Oi, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. Polícia faz operação para combater a extração ilegal de minério de ferro na Serra da Piedade, em Minas Gerais. Um incêndio de grandes proporções atinge o polo petroquímico do Grande ABC, em Santo André. 7 pessoas ficaram feridas. As tampas furtadas dos bueiros causam prejuízo milionário ao Distrito Federal e colocam em risco a segurança nas vias. E ainda, mês de junho, época de festa de São João, mas o preço dos produtos típicos dos arraiais estão mais caros. Quinta-feira, 22 de junho, agora no Brasil TV. Uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente, realizada na Serra da Piedade, em Sabará, terminou com prisão de 27 pessoas. Elas são suspeitas de extração ilegal de minério de ferro. Oi, Matheus. A operação foi realizada pela Polícia Militar de Meio Ambiente daqui de Minas Gerais. Começou ontem e só terminou hoje pela manhã. Durante a madrugada, os militares flagraram o grupo extraindo de forma irregular o minério de ferro da Serra da Piedade, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. 20 pessoas foram presas, 18 veículos apreendidos, a maior parte caminhões já carregados com minério. O grupo ainda bloqueava as estradas de acesso à serra. Eles foram encaminhados à Polícia Federal e devem responder por usurpação de patrimônio público. Júlio César Santos, para o Brasil TV. Em outra ação, a Polícia Federal e o Ministério Público atuam em 3 estados contra a organização criminosa que aterrorizou a cidade de Itajubá, em Minas Gerais, no ano passado. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, nas cidades de Caldas e Santa Rita de Caldas, em São Paulo, capital, e também no interior, na cidade de Embu das Artes, além da cidade de Porto Seguro, na Bahia. Essa operação recebe o nome de Pedra Amarela, em referência ao roubo de joias e materiais preciosos do setor de penhora da Caixa Econômica Federal, na cidade de Itajubá, aqui no sul de Minas. O crime aconteceu há exatamente um ano, foi no dia 22 de junho do ano passado. Pelo menos 20 assaltantes atacaram uma agência da Caixa Econômica Federal que fica no centro da cidade de Itajubá. Essa operação, então, tem como objetivo apreender materiais e objetos que reforcem as provas que já foram colhidas contra esses criminosos, nesse crime, e também para reforçar, para esclarecer como que esses criminosos atuavam. Ao todo, 85 policiais participaram da operação, com o apoio do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, por meio do GAECO. Parte dos materiais apreendidos nessa operação deve ser trazida para a sede da Polícia Federal, aqui em Varginha, no sul de Minas. Lorena Vale, para o Brasil TV. No Rio de Janeiro, a operação foi da Polícia Civil e prendeu 9 bandidos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles estariam envolvidos com roubo de cargas e carros e sequestros. O alvo da operação é uma região considerada pela polícia como uma base operacional da maior facção criminosa do Rio, o Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Policiais das delegacias de roubos e furtos de automóveis e de cargas percorreram as comunidades do Corte 8, Mangueirinha, Santuário e Sapo. Helicópteros e blindados da Coordenadoria de Recursos Especiais participaram da operação. Os alvos da ação eram criminosos responsáveis por roubar carros e cargas na região metropolitana e na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o Complexo da Mangueirinha vem sendo usado por bandidos como o maior depósito de cargas e carros roubados no estado. A Polícia Civil afirma que o Complexo da Mangueirinha funciona como um ponto de desmanche e clonagem de carros para revenda ou troca por armas e drogas. Os investigadores afirmam que as favelas da região abrigam cativeiros, onde vítimas de sequestro são mantidas até o pagamento de resgates. Esses criminosos mantêm essas vítimas sob seu poder por um período de tempo para, com isso, conseguir talvez transferência de Pix, usar o cartão de crédito da vítima para realizar compras em shoppings. Então isso causa um terror muito grande nas vítimas desses crimes. Em novembro do ano passado, 2 policiais militares foram mortos durante uma operação na Mangueirinha. Hoje, moradores balançaram panos brancos durante a operação. 9 suspeitos foram presos durante a ação e levados para a cidade da polícia.
18 carros roubados foram recuperados na ação. Dentro de um carro clonado, os policiais encontraram material para adulterar vidros e chassis. O engenheiro Mário Marcelo Santoro foi condenado a 27 anos de prisão pela morte da ex-namorada Cecília Haddad. O assassinato aconteceu na Austrália em 2018. E só ontem, no fim do julgamento, Mário Marcelo confessou o crime. A sentença saiu na madrugada. Posto respeitada a soberania do júri federal, condeno Mário Marcelo Ferreira dos Santos Santoro. De fato, as provas demonstraram que o réu foi particularmente perverso na perseguição da vítima nos dias que antecederam o feminicídio praticado. Durante o interrogatório, Mário Marcelo Santoro deu detalhes do dia do crime e confessou que matou Cecília Haddad. Mário Marcelo foi condenado a 27 anos de prisão. A pena é por homicídio qualificado, por motivo torpe, asfixia, feminicídio e ocultação de cadáver. O engenheiro voltou para o presídio de Bangu, onde estava preso desde 2018, enquanto aguardava julgamento. O resultado foi um alento para a família e amigos da vítima, que esperaram 5 anos pela resposta da justiça. O irmão de Cecília acompanhou a leitura da sentença. A mãe passou mal e não conseguiu ficar até o final do julgamento. A gente respira aliviado, uma batalha de 5 anos lutando por justiça. A justiça finalmente chegou e é um crime gravíssimo. Cecília vivia na Austrália desde 2007 e trabalhava como administradora de empresas. Ela e Mário Marcelo namoraram por 1 ano. Testemunhas contaram que ele não aceitava o fim do relacionamento e a perseguia. Cecília Haddad foi morta no dia 28 de abril de 2018. O corpo dela foi encontrado num rio na cidade de Sydney. O engenheiro fugiu para o Brasil no dia seguinte e foi preso em julho de 2018. Durante o julgamento, os advogados do engenheiro defenderam a tese de que a morte não foi intencional. Já a acusação argumentou que o réu agiu como quem pretendia matar. Por que ele ficou surpreendendo ela? Por que ele ficou vigiando? Por que ele ficou perseguindo? Por que ele fez toda a violência psicológica e moral antes do feminicídio? A frieza no momento de aguardar escurecer, né? De colocar os pesos no corpo. A defesa de Mário Marcelo disse que vai recorrer da sentença. Com uma pena bastante elevada, não? E ocorreram alguns episódios durante o julgamento que dão margem à interposição de recurso, né? A Procuradoria e a Assistência de Acusação comemoraram o resultado. Nós ficamos bem satisfeitos, era o que a gente esperava. A quantidade de provas era muito grande contra o réu e o resultado foi o que nós esperávamos. Queria agradecer à Justiça, à Polícia, ao Ministério Público, à Polícia Australiana, à Polícia Brasileira, aos nossos advogados. Olha, muita emoção. Muito obrigado. Sentimento de justiça feita. Em São Luís, um homem de 27 anos foi solto na audiência de custódia depois de ser preso por importunação sexual dentro de um ônibus. Ele estava se masturbando no coletivo. José Luiz Cardona, de 27 anos, já está em liberdade provisória. A decisão da Justiça atendeu a um pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado do Maranhão. Ele estava preso depois de ter sido flagrado mostrando as partes íntimas e por praticar atos obscenos dentro de um ônibus aqui em São Luís. Uma das passageiras que presenciou tudo acabou alertando outros passageiros que chamaram a polícia. Agentes da Guarda Civil Municipal o prenderam dentro de um dos terminais de ônibus aqui da capital. De acordo com informações da própria polícia, no ato da prisão, ele negou as acusações e disse que se tratava de um colombiano que estava há 2 anos no Brasil. Mas após uma averiguação documental, os policiais descobriram que ele é brasileiro e mora na cidade de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. Esse não é um caso isolado. De acordo com dados da Polícia Civil do Maranhão, só em 2022 foram 536 registros de importunação sexual em todo o estado. Neste ano, entre os meses de janeiro até abril, foram 24 casos registrados, 19 só aqui na capital. De São Luís, Murilo Lucena para o Brasil TV. Olha, terminou ontem a fase de instrução do processo em que Thiago Brenan é acusado de estuprar uma norte-americana na mansão dele em Porto Feliz, no interior de São Paulo.
A justiça ouviu o filho do empresário e uma funcionária dele. Thiago Brenan, que está preso, também foi interrogado. A vítima e outras 2 testemunhas já tinham sido ouvidas no dia 30 de maio. Segundo o Tribunal de Justiça, após a apuração de novos fatos, será dado prazo para a acusação e defesa apresentarem as alegações finais e o juiz proferir, então, a sentença. E um incêndio de grandes proporções atingiu o polo petroquímico do Grande ABC em Santo André hoje de manhã. 7 pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas. 2 delas tiveram mais de 90% do corpo queimado. 6 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, para atender essa ocorrência. Você vai ver imagens agora logo depois da explosão. Então tem muita fumaça preta. Segundo a Braskem, que é a empresa petroquímica onde aconteceu essa explosão, os funcionários foram evacuados rapidamente. Segundo a Prefeitura de Santo André, não houve imóveis que foram interditados por causa dessa explosão e também não houve pessoas desalojadas por causa dessa explosão que aconteceu. E a Prefeitura de Santo André também informou que caso algum imóvel próximo aqui de onde ocorreu a explosão tenha sido atingido, porque houve de fato uma grande vibração, esses moradores podem acionar a Defesa Civil no telefone 199. A Braskem também emitiu uma nota, diz que está dando suporte para as vítimas e também entrou em contato com os familiares das vítimas. Vamos ouvir agora o relato de moradores que estavam aqui, nos arredores do polo petroquímico de Santo André e também de um funcionário de uma empresa terceirizada que estava aqui na empresa quando a explosão aconteceu. Estava dentro do caminhão, juntamente com um amigo meu, eu não ouvi o impacto, o barulho, mas foi tudo muito rápido. Depois dessa explosão, um fogo muito forte, intenso, fumaça preta, e aonde a gente fomos orientados pelos funcionários da empresa, da Braskem, a nos sair rapidamente aqui para a portaria de entrada. Muita gente correu para fora aqui da empresa, Muita ambulância, bombeiros, carro de polícia. Chegaram a isolar a área aqui, por causa da proporção do incêndio lá. Então foi isso, foi muito assustador, Foi um vácuo na minha casa que balançou tudo. Até minha mãe ficou assustada. E os vizinhos também ficou tudo assustados. A hora que nós saímos para fora, aquele fogaréu. Olha, ainda em São Paulo, uma fábrica de resina explodiu e deixou 5 pessoas feridas em Várzea Paulista, na região de Jundiaí. A Karina Rica acompanhou o trabalho dos bombeiros pela manhã. 5 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, com 40% do corpo queimados. Nesse momento, a situação aqui na empresa já é um pouco mais tranquila, não existe mais o risco de explosão. Essas vítimas, então, já foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento aqui em Várzea Paulista. Essa vítima que está em estado grave deve ser encaminhada a um hospital de Jundiaí a qualquer momento para receber o tratamento adequado. Nesse momento, então, eu vou pedir para o Regis Rosa mostrar para vocês. Essa é a empresa aqui de Várzea Paulista. Movimentação é um pouco mais tranquila, é uma empresa de resinas aqui no bairro Ieire. 6 viaturas, 20 bombeiros de Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Jundiaí estiveram aqui pela manhã para apagar as chamas, fazer o atendimento às vítimas. Defesa Civil, Polícia Militar também estiveram por aqui. De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa explosão foi por volta das 7 horas da manhã no interior de um reator. Esse reator é uma máquina, que mistura os materiais químicos. Então, houve uma reação fora do comum e essa explosão. Mais de 3.000 metros da empresa foram atingidos. Comprometeu toda a estrutura, vigas, pilares. Nós, inclusive, temos imagens que mostram como ficou a empresa. Não sobrou praticamente nada dessa área industrial. O telhado voou com deslocamento de ar. Mais de 3.000 metros foram atingidos. Do alto, dá para ter até uma ideia da dimensão dos estragos. Esses destroços, com esse deslocamento de ar, os destroços atingiram casas vizinhas, carros, moradores acordaram assustados com barulho, até mesmo com um tremor de terra. Então, realmente muito susto aqui em Várzea Paulista. Teve até um carro que foi atingido, uma parte de um maquinário, acabou atingindo o vidro traseiro desse carro. Por sorte, ninguém se feriu aqui dos vizinhos, mas então 5 pessoas feridas nessa explosão, nessa empresa aqui em Várzea Paulista, um susto e tanto. Moradores de São Luís denunciam que o rompimento de uma barragem na região urbana da cidade pode ter sido provocado por despejos vindos de uma mineradora vizinha. Hoje, uma vistoria foi feita no local.
A vistoria foi realizada na manhã desta quinta-feira e contou com a participação de representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do CREA e também da Delegacia de Meio Ambiente, todos acompanhados pela comunidade e ainda o responsável pela empresa mineradora Extração de Areia, que trabalha aqui na comunidade Limoeiro, que fica na zona rural de São Luís. A denúncia veio no fim de semana, após uma forte chuva, quando a comunidade percebeu uma lama invadindo a nascente do rio Limoeiro, que abastece, que serve a comunidade por aqui. Eles fizeram vídeos para registrar e levaram às autoridades, que hoje recebeu essa visita. Ontem ainda vieram técnicos da Secretaria de Meio Ambiente para verificar a situação. O responsável pela empresa garantiu que não há possibilidade de haver rejeitos de minério, porque, segundo ele, a atividade de extração de areia não gera esse tipo de material, mas garantiu que trabalha dentro da legalidade. Somente após uma investigação é que vai dar para saber quais as condições da água do rio Limoeiro que abastece a comunidade. Olavo Sampaio, de São Luís, para o Brasil TV. O governo do Distrito Federal exonerou os 2 servidores investigados por suspeita de fraude no processo de compra de imóveis para a Secretaria de Educação. A gente falou dessa investigação ontem por aqui. Maurício Paz Martins era subsecretário de Administração Geral e Hélio Marcos Rocha, gerente de pesquisa de preços. A exoneração deles foi publicada ontem à tarde, numa edição extra do Diário Oficial. Segundo a polícia, o esquema teve a participação de 5 empresas com ligação entre si. E o preço dos móveis quase dobrou, passando de 21 para 40 milhões de reais. A compra não chegou a ser feita. Os investigados podem responder por crimes como associação criminosa, falsidade ideológica e falsificação de documento público. A Secretaria de Educação informou que acompanha e colabora com as investigações. A gente fala agora dos casos de furto de tampas de bueiros lá no Distrito Federal. Além do risco para o trânsito, os furtos têm dado um prejuízo enorme aos cofres públicos. Um atrás do outro, os bueiros destampados são um risco para os motoristas que passam pelas quadras 6, 7 e 8 da octogonal. Esses bueiros ficam bem ao lado da escola classe 8, perto de um retorno, entre Sudoeste, Cruzeiro e octogonal. Eu tenho percebido que tem aumentado o número de grelhas que sumiram, que saíram daqui com marcação. É perigoso, a gente às vezes divide a rua com bicicletas e aí acaba criando uma situação de risco para quem está passando no escuro. Para alertar sobre os buracos de cerca de 1 metro de profundidade, os moradores improvisam galhos, ripas de madeira e até pedaços de isopor. Já corri risco até de cair porque eu tentava desviar, Quer dizer, eu tentei desviar, Mas graças a Deus nunca aconteceu acidente não, mas já passou perto. Segundo os moradores, são várias grelhas arrancadas de bueiros ao longo das quadras 1 e 8 da octogonal. Eles colocam os cabos, para identificar que ali está sem a tampa, Mas se a pessoa vier desatenta, realmente ela pode cair. Eu passo atenta, Hoje de manhã, depois que foi procurada pelo DF1, a administração da octogonal tapou 2 bueiros que estavam abertos na avenida principal e enviou essas fotos. Segundo a administração, a suspeita é que as grades tenham sido furtadas. O DF1 identificou o problema dos bueiros abertos em várias regiões. No setor de Administração Federal Sul, setor de Embaixadas e L4 Sul. Ao todo, são pelo menos 20 bueiros sem grelhas nesses locais. O James mora na Vila Planalto e passa de bike com frequência pelo setor de Embaixadas e outras localidades do plano piloto. Ele conta que tem pedalado com o dobro de atenção. Para quem pedala, a gente está ali no canto do meio-fio desenvolvendo uma velocidade muito alta e de repente você vê um bueiro aberto. Se não der tempo de desviar, você cai nele e pode provocar um acidente complicado, com risco de se machucar ou, até morrer. Além de cobrar o poder público para recolocar as tampas e grelhas, ele pede que os órgãos de segurança também tomem providências. Tem que ir na fonte, Quem é que está comprando essas tampas, Porque se está tendo um comércio de tampa, alguém está comprando. E está deixando um problema para a cidade, um problema social, Um problema de segurança, Para quem pedala e para quem caminha na cidade, Nos últimos 2 anos, as grelhas e tampas de bueiros furtadas resultaram em um prejuízo de mais de 6 milhões de reais aos cofres públicos, segundo a Nova Cap. É dinheiro da população do DF que se vai. O problema se repete na Asa Norte, como mostra o Alessandro. Na saída pro eixinho, tem um bueiro aqui sem tampa. E aqui, tem mais outro. Subi mais um pouco e olha aqui o que eu achei.
E isso aqui está se tornando uma cena cada vez mais comum aqui em Brasília. Bom, a administração do plano piloto afirmou que está fazendo um levantamento dos locais onde houve furtos para providenciar novas grelhas de boca de lobo junto à nova CAP. Segundo o órgão, somente no primeiro semestre deste ano foram substituídas quase 500 grelhas em todo o Distrito Federal. Cada reposição custa aos cofres públicos, em média, cerca de R$ 1.500. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que não tem um recorte específico sobre furtos de tampas de bueiro. Vamos fazer um intervalo e, a seguir, mais de 200 atrações estão programadas de hoje até domingo no São João de Caruaru, no agreste de Pernambuco. Voltamos em seguida. E o Brasil TV está de volta falando da alta dos preços dos produtos típicos das festas juninas. Os consumidores comprovam aí nas lojas que está mais caro fazer um bom arraiá. São 30 anos trabalhando com festas aqui em Bauru. A Maria Inês passa boa parte do tempo na cozinha, preparando doces, salgados. E agora em junho, o trabalho fica ainda mais intenso. O melhor momento, né? As festas juninas é nosso 13º, né? É a época que mais vende, as pessoas mais procuram por produtos da época mesmo, né? E a gente está aí numa correria danada para atender todo mundo. Para preparar essas delícias de festas juninas, a Maria Inês precisa de muita mercadoria. Algumas são obrigatórias, como leite, farinha de milho. E neste ano, a compra desses ingredientes tem pesado no orçamento. O preço está muito alto mesmo, o açúcar, farinha, fubá, tudo, milho de pipoca, né? Então tudo aumentou bastante. E a percepção da Maria Inês está certa. A FGV fez um comparativo de 27 produtos nos últimos 3 anos. O que ficou mais caro foi o fubá, 42%. Depois aparece a farinha de mandioca, com 39%. O preço do milho em conserva e o milho de pipoca também subiram, 34%. De todos os produtos pesquisados, apenas um ficou mais barato, o açúcar refinado. Ele caiu 2%. E esse cenário de alta quase que generalizada acaba trazendo reflexos para quem trabalha com as festas juninas, como a gente viu, mas também para aquele consumidor comum que gosta de preparar os doces típicos desta época. Aqui nessa loja, especializada em doces e artigos para festas de Bauru, eles sentiram um aumento de até 12%. A loja conta com várias opções e boa parte dos produtos teve o preço impactado pela alta. Entre os motivos estão o aumento do leite, do frete e da embalagem. Este economista explica outros fatores que influenciaram os preços. Você também teve uma queda também muito expressiva na produtividade, por exemplo, da batata doce. Ela teve aí também uma questão climática também muito desfavorável por conta de um regime de chuvas muito intenso em algumas regiões. E aí você pega, por exemplo, os derivados do leite para fazer lá, para ter o queijo Minas, os outros derivados. Também tivemos elevações de preço. Mesmo com os preços em alta, a supervisora da loja diz que as vendas não caíram. Não espantou a clientela. O brasileiro, ele se adapta a tudo. E o brasileiro, ele é festeiro. Então é assim, ele vai se adaptando, diminui a festa, o tamanho da festa, mas não deixa passar em branco. A Arlene veio atrás de doces para uma festa junina no fim de semana. O importante é não deixar a comemoração passar em branco. Teve um aumento, um pouco salgado, né? Mas a gente tem de comprar, né? Porque festa junina sem doce não tem jeito, né? Verdade, né? E olha, em Caruaru, nem os preços mais salgados tiram a animação do São João, viu? De hoje até domingo, são 200 atrações numa das maiores festas juninas do agreste de Pernambuco. O São João de Caruaru começou no final de abril na zona rural do município, percorrendo 13 comunidades com uma caravana itinerante do forró. Mas no dia 3 de junho a festa começou para valer mesmo na zona urbana. Ao todo são 25 polos de animação, 65 dias de festa e, de acordo com a prefeitura, mais de 4 milhões de pessoas devem passar por aqui, prestigiando as mais de 1.200 atrações que se apresentarão até o dia 1º de julho nos vários polos espalhados pela cidade. E hoje, quinta-feira,
segunda-feira até o próximo domingo é considerado o principal final de semana de festa do São João. Até o próximo domingo serão 200 atrações se apresentando em 12 polos. O principal deles, de onde a gente fala agora, o Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, recebe por noite cerca de 100 mil pessoas. Logo mais à noite se apresentam hoje o cantor Gustavo Lima e a dupla Matheus e Cauã. Mas até o próximo domingo outras atrações vão passar aqui no palco principal, como a dupla Israel e Rodolfo, o cantor Daniel e também o cantor João Gomes. 4 milhões de pessoas devem passar por Caruaru durante o período junino, movimentando a economia da cidade. Cerca de 600 milhões de reais devem ser injetados aqui na cidade de Caruaru. Eliakim Oliveira, para o Brasil TV. Festa boa por lá, hein? A animação não vai faltar. Olha, o Brasil TV vai ficando por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até mais.